Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos. No vídeo de hoje estou falando com vocês sobre o Ryzen 5 1600AF. Será que em 2021 ele vale a pena? É isso que eu estou falando com vocês agora, pessoal. Então confere aí. Então pessoal, hoje está falando sobre o Ryzen 5 1600AF, né? Será que em 2021 ele vale a pena ainda? Bom, ele é um processador, né, que tem 6 núcleos e 12 threads, tem um clock de 3.2 que vai até 3.6 o boost dele. Ele é um processador também desbloqueado para overclock, né? Então você pode subir os clocks dele para cima de 3.6, né? Caso você tenha uma placa-mãe que suporte isso, tem um cooler também que suporte, né, um processador em overclock, você também tem essa opção, né, de fazer overclock nele. E atualmente, né, nós estamos aqui em final de abril, quase mês de maio de 2021, ele é o processador de 6 núcleos e 12 threads mais barato do mercado, né. Desde o lançamento dele, né, que foi em início de 2020, se eu não me engano, até antes, um pouco, até final de 2019, não tenho certeza disso, mas ele sempre foi o processador mais barato, né, em termos de núcleos, né, processadores com mais núcleos. Esse aí foi o processador de 6 núcleos e 12 threads mais barato no mercado. Chegou a custar 525 antes dessa maluquice toda que está rolando no mundo, né? Chegou a custar um preço muito bom. Eu mesmo comprei o meu em março. Ainda não estava igual está hoje, né, a situação do mundo, né? Então o preço dele estava tão onde eu comprei 525. Ele chegou a ficar, mesmo com essa crise toda, ele chegou a ficar com preço nessa faixa, né, de 525, de 590. Ele custou passar de 500, né? Depois que passou também, ele quase não voltou mais para 500. E hoje ele está beirando, ele está em torno de 759. Aí fica variando de 700, 800 reais, que é nessa faixa de preço atualmente. Mas ainda é um processador que, pelo número de núcleos e threads que ele tem, ele é o mais em conta da sua categoria. Só que no caso dele, mesmo ele tendo 6 núcleos, 12 threads, um processador com bastante núcleos, ele não é o melhor processador na sua faixa de preço para jogos. O i3, né, da Intel, o i3 10100F, ele tem um desempenho melhor nos jogos do que o próprio Ryzen 5 1600F, mesmo o i3 tendo 4 núcleos e 8 threads. E o i3 também está na mesma faixa de preço, costuma ali ficar de 650, 750, variando bastante, às vezes com um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da promoção que tem, né? Vai ficar nessa faixa, praticamente quase na mesma faixa do Ryzen 5 1600AF. Você tem também, em termos de preços, assim, você tem os Ryzen com gráfico integrado, que é o Ryzen 3 2200G, o Ryzen 3 3200G. Só que são processadores de 4 núcleos e 4 threads, e são mais indicados para usar mesmo sem placa de vídeo, né? Quando você quer montar um PC mais em conta, sem placa de vídeo. São mais indicados para isso, porque quando você põe uma placa de vídeo neles, o desempenho deles não é tão bom em comparação a esses dois, né? Tanto o 1600F quanto o i3. Tem uma diferença de performance, não é tão grande, né, a diferença, mas dá um pouco de limitação em relação aos outros dois que eu citei. Por isso, nessa faixa de preço, abaixo de R$1.000, o i3 e o 1600AF são os processadores concorrentes, né? Às vezes aparece o i5 de nona geração, abaixo de R$1.000, às vezes fica com faixa de 900, 950. Só que é um processador que já tem uma plataforma já saiu de linha, né? Então depende, né? Às vezes não é tão vantajoso investir em uma plataforma que já está saindo de linha. Sendo que você tem um processador igual o i3 da 10ª geração, que tem um desempenho em jogos, tão bom quanto o i5, né, de nona geração. Tem também o Ryzen, no caso, a plataforma M4, a plataforma que está atual até hoje, né? Já está na 5ª geração. E dependendo do placa-mãe que você for comprar, igual se for comprar uma AB450, por exemplo, ela já dá suporte tanto para os Ryzen de primeira até os 5ª geração, dependendo se estiver vindo atualizada, né? Ela suporta também os Ryzen 5ª geração. Então, de plataformas atuais mesmo, seria de concorrentes de preço, seria o mesmo i3 e o Ryzen 5. Só que como eu estava dizendo, mesmo o Ryzen 5 tendo mais núcleos que o i3, ele perde um pouquinho de desempenho em jogos. O i3 ele tem um desempenho melhor porque tem o tipo de tecnologia que é usada na Intel, né? Já tá, os jogos já estão acostumados com a plataforma da Intel e tudo mais. Isso muda um pouco a partir da 3ª geração da AMD. A 3ª geração da AMD já consegue se igualar em jogos, tanto que tem processador que é até melhor que os da Intel. Mas como o Ryzen 5 é um processador de 2ª geração, apesar de ser 1600, né? Ele tem uma plataforma, ele é a plataforma da 2ª geração do Ryzen, então por isso ele tem 12 nanômetros em comparação com a 1ª geração, que tem 14. Porque o single core dos processadores da AMD são um pouquinho mais fracos, eles até a 2ª geração eles é um pouquinho mais fraco.
o tipo de resposta entre os processadores e memórias também é um pouco diferente. O que muda bastante, como eu falei, né, a partir da terceira geração. Então, mais abaixo disso, os primeira e segunda geração tem um pouco de dificuldade em relação a isso, em termos dos jogos, no caso. Já outras de aplicações, vou falar mais para frente, a situação é diferente. Então, por causa disso, o i3 ele tem um desempenho melhor em jogos do que o Ryzen 5 1600F. Mas essa diferença em performance ela é maior quando você usa uma placa de vídeo, por exemplo, uma RTX 2060 ou uma RX 5060 XT. Você percebe uma diferença maior nos FPS, nos jogos. Já placas de vídeo abaixo disso, quando você pega uma RX 550, uma GT 1030, uma GTX 1050 Ti, uma GTX 1650, por exemplo, uma RX 570, não vai dar tanta diferença porque geralmente é a placa de vídeo que já está chegando no limite, dependendo dos jogos, ele já está no limite. Então não é o processador que está limitando a performance, assim, a placa de vídeo. Então se você tem uma placa de vídeo assim, igual eu falei, essas abaixo da RTX 2060 e da RX 5060 XT, você pode estar usando tanto o Ryzen 5 1600F quanto o i3, que o performance vai ser bem parecida, não vai ter muita diferença, porque a limitação não vai ser tanto dos processadores. Deve ter uma diferençazinha, mas é coisa mínima, coisa que você, para fazer um overclock no Ryzen 5, você já atinge a performance do i3 até supera, dependendo do overclock que for fazer. Mas você vê que os testes na internet, o cara testando esses processadores com a 2080 Ti, com a 3090, GTX 3090, aí tem aquelas diferenças lá, mas aquilo ali não chega a ser, quando você pega umas placas de intermediária, placa de mais de entrada, não tem essa diferença absurda, como você vê nos testes com placas de vídeos tops de linha. Também, quem tem uma placa de vídeo dessa não vai comprar esses dois processadores, né? Então não dá para comparar tanto. Já esses processadores com as placas de vídeo de entrada, intermediária, assim, eles têm um desempenho muito bom. Ou a diferença de FPS entre eles não vai ser muita, diferença assim, às vezes pode dar 5, 10 FPS no máximo, dependendo do jogo. E você fizer um overclock no Ryzen 5, você consegue igualar o Ryzen ao i3 e às vezes até superar, né? Então, coisa que o i3 não é desbloqueado, então ele só pode chegar até um certo limite. Enquanto o Ryzen 5 você pode fazer superar o próprio limite dele, né, fazendo com overclock. Então, para jogos, pensando só em jogos, qualquer um dos dois que você comprar vai dar na mesma, porque o desempenho, dependendo se for a placa de vídeo, claro, se for pegar uma placa de intermediária, o básico, como falei, o desempenho vai ser quase que a mesma coisa. Mas no geral, enquanto o i3 tem uma performance um pouquinho melhor em relação aos jogos, o 1600F compensa em relação a multitarefas. Por exemplo, você quer montar um PC para poder fazer lives, streamar jogos, tudo mais, editar vídeos, trabalhar, né, com alguma aplicação gráfica, com arquitetura, uma coisa com algum programa que utiliza muito o processador, nessas horas que o 1600AF entra em jogo, né, que consegue superar o i3, porque tendo mais núcleos, mais threads, ele não vai chegar ao limite de suas capacidades tão rápido quanto o i3, né, que tem apenas 4 núcleos, 8 threads. Porque com seus 6 núcleos e 12 threads, o Ryzen 5 ele tem uma margem um pouquinho maior, né, para ser gastas. E essas aplicações, né, você está fazendo lives, streamando, consome muito, né, os núcleos do processador, você vai estar utilizando bastante. E às vezes quando chega a um limite que o processador começa a travar, começa a cair os FPS, a live começa a ficar ruim. Então nesses casos assim, né, você pensa em montar um PC para streamar, para trabalhar com aplicações pesadas, né, que usa muito processador. Aí sim o Ryzen 5 1600AF vale muito a pena, porque ele seria tão bom quanto nos jogos, quanto também bom também em multitarefas, coisa que o i3 seria mais recomendável para jogos apenas. Se montar um PC para jogos, o i3 nesse caso seria um pouco mais indicado, mas para multitarefas, trabalhos gráficos, stream, como eu falei, o Ryzen 5 1600F seria o mais indicado. E é um processador que é desbloquear para overclock, então se você tiver uma placa-mãe que dê suporte para isso, ou um cooler também que tem suporte para isso, você pode também fazer um overclock, poder tirar mais proveito do processador. Dependendo do overclock que for fazer, ele chega até ficar próximo do Ryzen 5 3600, né? Então em 2021 ainda, eu considero o Ryzen 5 1600AF uma boa opção, porque é um processador que eu acho que vai ter um bom desempenho, vai te entregar bons desempenhos tanto em jogos quanto em multitarefas. Mais uns 2, 3 anos ainda, fácil. Eu, por exemplo, eu uso o processador tanto para jogar quanto para editar vídeos, também faço eu uso alguns aplicativos pesados também, que eu faço uns trabalhinhos gráficos, às vezes, por fora.
E ele me atende muito bem, não tem nada a questionar. Eu não penso em trocar, no momento não penso em trocar ele tão cedo, penso em trocar em outras coisas no PC, mas o processador mesmo eu não penso em trocar, eu acho que ainda dá para ficar com ele mais uns 2 anos, por isso que eu recomendo ele, né? Falando da minha experiência, eu recomendo ele em 2021, e ele vai ser um processador aí com uma longevidade ainda tranquila aí de 2, 3 anos aí, tranquilamente. Mas para tirar o proveito dele, pessoal, eu recomendo você estar usando uma placa-mãe que dê suporte ao overclock, né? Com uma B450, uma B350, porque você está usufruindo toda a capacidade dele, né? Se você está pegando uma A320, você limita a performance dele, você acaba não tendo a opção de overclock, né? Que seria a vantagem dele em relação ao i3, você acaba perdendo essa vantagem dele. Então, se for optar por comprar o Ryzen 5 1600F, tenta ver uma B450 para ele, que seria uma placa-mãe ideal para ele, para usufruir todas as capacidades que ele tem, né? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, responderei sempre possível. Caso tenha gostado, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Falou!